Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal da Stefane Lin, o canal que foi criado para fazer a sua fazenda funcionar melhor, a fazenda que você trabalha, que você é proprietário, que você é gerente, que você é funcionário. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia que vira enfeite, né? Quem já não viu isso acontecer? Quando a fazenda compra alguma coisa, uma nova tecnologia, mas cadê que usa? E diz ainda que não presta. Acontece bastante, né? Então, você já viu algum GPS, softwares, enfim, quantas coisas que estão surgindo, né? Novas tecnologias e que muitas vezes compra lá uma Ferrari, mas não usa nem um Fusca, digamos assim, né? E por que que isso acontece? Por que que a gente fala que a tecnologia que virou enfeite? Porque comprou, gastou-se o dinheiro, né? E acaba que não usa, ou usa parcialmente só um pedacinho dela. E continua tendo grande trabalho manual, ou então de planilhas, quando eu falo de sistemas, né? Compra um sistema e acaba usando planilhas para quase tudo. Não, porque sempre foi feito assim. Gente, aconteceu agora numa fazenda que eu estou atendendo, o sistema completo, ele faz tudo desde a geração de ordens de serviço, todo o fluxo de compras, tudo, cara, o que você precisa tem lá dentro. E a gente está controlando o estoque através de planilha de Excel. E quem estava controlando era um senhor que tinha seus 50 e poucos anos, ou a minha idade, senhor, eu sou um jovem, tá bexiga aqui. E a pessoa tinha uma resistência absurda e dizia, não, isso aqui não vai funcionar, a gente sempre controlou assim, nunca teve problema. Moço, como é que nunca teve problema? Na verdade, a gente não sabia, nada batia, né? Não tinha nada que funcionava, esse era o problema. Na cabeça dele funcionava. Mas quando a gente queria rastreabilidade de algum processo, nós não tínhamos nada. E o sistema foi adquirido justamente para que se tivesse tudo integrado e que as coisas funcionassem de uma forma que conseguisse rastrear, inclusive para entender o que aconteceu, por que aconteceu isso, por que teve esse custo, né? Saber ter o custo por máquina, o custo de manutenção por máquina e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a gente não usa uma tecnologia que foi comprado, aí a gente está jogando dinheiro fora. Não faz sentido isso. Mas eu quero chamar uma coisa, atenção numa situação aqui, ó. Na maioria das vezes, tá? É porque o proprietário, quem é o dono do negócio, não tem a dedicação necessária para a implementação desse sistema. Quando eu falo principalmente em sistema, tá? Que é o que mais se vê. De verdade, eu acho que umas 30% a 40% das fazendas que eu atendo ou comprou um sistema e não usa, né? E agora vai retomar com a consultoria, né? Porque eu falo, moço, não tem como a gente evoluir se a gente não tiver os dados na mão, né? Eu preciso ter números, a gente tem que saber o que está acontecendo na fazenda através de números e não no olho. Nunca se vai conseguir. Eu já falei isso aqui em aulas anteriores e cansarei de repetir se for necessário. Um negócio se gerencia através de números e não é com zói. Não é com ele, não. Né? Eu sei tudo o que acontece na minha fazenda, tá bom, santa inocência, né? Os números é que falam a realidade de um negócio. Então, se o dono realmente não tiver vontade de botar aquele sistema para funcionar e se ele não compreender os benefícios, não vai adiantar. Eu vou falar outra coisa, outro negócio que aconteceu comigo numa fazenda, já faz um tempinho. Quando cheguei lá, perguntei, tem sistema? Não, tem. O que me contratou, eram 3 filhos, né, que trabalhavam na fazenda, com uma pessoa que era do financeiro, que era precisava muito do sistema. E, na verdade, tinha um dos filhos e o pai, que trabalharam junto antigamente, que era o irmão mais velho, que falaram que, na minha época das planilhas, a gente sabia muito mais coisas do que agora com o sistema. Agora, pergunte se ele fez um acesso ao sistema. Nem o irmão mais velho e nem o pai. Não sei para que esse sistema aí. Aí criamos todos os procedimentos, tudo certinho, controlar o diesel, né? Todo o diesel tinha uma ordem de abastecimento, todo abastecimento gera um documento que é lançado no sistema para qual frota, qual veículo, qual tudo mais. O dono era o primeiro, eu quero assinar essas coisas, não precisa disso. O filho mais velho também, eu vou assinar nada. O que eu tenho que dar satisfação do meu combustível?
Moço, é ridículo. Sinceramente, isso é ridículo, né? Paga um sistema para que se tenha controle e duas pessoas da fazenda, que são proprietário e um dos filhos, não faziam isso acontecer. Então não compre sistema, não use, continua nessa bexiga das planilhas. E foi o que eu disse na época. Eu disse, se vocês não acreditam, para que caralho compraram isso aí? Né? Não faz sentido isso. Agora tinha os outros dois que acreditavam, enfim. No final das contas, a gente conseguiu organizar bastante coisa, as peças, criamos o almoxarifado e tudo, mas muitas coisas não iam para frente porque não era de interesse de quem estava na frente do negócio. Então, a maior parte das empresas que tem lá uma tecnologia que não funciona, que é um enfeite, foi porque foi vendido, né? E o proprietário achou que ele não precisava se envolver na implementação daquela tecnologia. Se o proprietário ou a alta gestão não se envolver na implementação de novos processos, esqueça, não vai acontecer. Ou vai ser implementado e logo vai ser deixado de lado, porque as pessoas vão querer fazer aquilo que sempre fizeram, principalmente sem controle, que não precisa dar satisfação. Se o erro acontece, não é percebido. Então entenda que o interesse tem que ser de quem adquiriu essa tecnologia. E não achar, eu comprei, agora boto para funcionar. Não é assim. Claro que se você não conseguiu, então busque ajuda de uma consultoria, que seja quem for, de uma pessoa que saiba lidar, de um TI ou da própria empresa que vendeu, mas bote para funcionar, não faz sentido isso. E tem gente que paga uma mensalidade do sistema só para emitir nota fiscal. Moço, não faz sentido isso aí. E paga a mensalidade de um sistema completo, né? Então, moço, aí sim é gostar de jogar dinheiro fora, né? Porque não está trazendo benefício nenhum e muito pelo contrário, você continua tendo falhas no processo, falta de controle, retrabalho, né? Muitas vezes insumos que se perdem por falta de controle porque você não está utilizando uma ferramenta que você paga para funcionar, né? Que você paga e ela não funciona porque você não põe em funcionamento. Né? Então esse dinheiro vai embora, você nem percebe quanto dinheiro vai embora porque você não está usando a tecnologia que você comprou justamente para evitar isso, né? Normalmente as pessoas que te venderam esse sistema te falaram, cara, com isso aqui você vai conseguir fazer análise de dados, né? Você vai ter dados que se transformam em informações, com essas informações você vai saber o custo por talhão, você vai saber se realmente qual foi o seu custo de manutenção, você vai ter os centros de custo, onde você vai conseguir fazer uma análise, vai te dar um gráfico, tudo isso te encantou quando você comprou. Agora você vê que nada funciona, mas nada funciona porque não são alimentados, cara. Se não tem alimentação do sistema, não vai ter dados e não vai ter informação. Consequentemente, você vai continuar tomando as decisões baseadas em informações que muitas vezes não são as mais confiáveis possíveis, né? As mais confiáveis, desculpa. Bom, e como é que faz uma tecnologia funcionar, né? Primeiro passo, como eu já falei, você, proprietário, você que decidiu comprar o sistema, tem que ser o primeiro envolvido a implementar. Ou então você nomeie uma pessoa que seja o dono daquela implementação, o ponto focal. Esse cara é o ponto focal da fazenda com o sistema. Qualquer coisa que eu quiser saber, eu vou focar nesse cara. E dê liberdade para esse cara realmente fazer as coisas funcionarem. E a autoridade para que ele cobre as pessoas que têm que alimentar os dados do sistema. Aí vai funcionar. Se você não tem conhecimento, não gosta disso, não tem tempo para isso, quer ficar mais no estratégico, que eu acho que é correto, só que você tem que ter um login, uma senha, você tem que ter lá a senha master para conseguir ver o que está acontecendo. Ou então põe uma pessoa de extrema confiança sua. Ou então não compre, porque se é para comprar e deixar na mão dos outros e você não saber o que está acontecendo e principalmente não confiar e achar que aquilo não está certo, aí, moço, aí realmente é rasgar dinheiro, né? Treinar as pessoas, mas o mais importante, como eu te falei, dar liberdade e autonomia, e autoridade para que alguém da sua confiança faça aquilo funcionar caso você não queira fazer. Assim como GPS, assim como pluviômetros digitais, tanta coisa que eu vejo que o primeiro erro, o primeiro problema, a primeira dificuldade vem do dono, né? Isso aí, me venderam um negócio que não funciona. Às vezes não é isso.
Eu realmente sei que tem muito produto ruim no mercado, né? Mas não é todos. Acredito que muitos você pode usar sim, você pode melhorar, pode fazer funcionar, só que depende de você e da sua equipe. Então, defina um responsável por essa tecnologia e cobre desta pessoa, mas faça funcionar. E ela, se não funcionar, tem que dizer o porquê não está funcionando, busca a pessoa que você comprou e diz, olha, não foi o que você me disse que era e devolva essa bexiga. Agora, não fique com aquele negócio ali se não está funcionando. Isso aí é para mim que não faz sentido nenhum, né? Avalie os resultados, como eu já falei. Então, veja se funciona, beleza, está dando certo, tá. Tem coisas que não está funcionando, que não é para funcionar, ou que não está funcionando e você não consegue fazer funcionar na sua fazenda por alguma deficiência, tente negociar para você pagar uma mensalidade menorzinha, esse módulo eu não quero, enfim. Mas analise o que você comprou e veja se está entregando aquilo que você pagou para entregar, tá certo? Aproveite que o mundo está cheio de tecnologias, né? Agora, não compre tecnologia só por comprar, só porque é bonito, né? Não é assim que funciona. Tecnologia boa é aquela que resolve e não aquela que impressiona, né? Não é assim que funciona. Você precisa ter... Porque assim, ó, de verdade, muitas vezes o cara vem e te mostra um negócio e vende uma situação, e bons vendedores sabem fazer isso muito bem, e vende um negócio fantástico. Mas isso é funcional? Dá para fazer isso com as pessoas que eu tenho, do nível que eu tenho, ou eu vou ter que ter uma contratação específica? Que tem fazendas que acontece isso. E eu já vi contratar uma pessoa de TI, uma pessoa especializada que goste desse negócio, para que faça funcionar alguns sistemas, né, de geração de dados que se transformam em informação. Então, lembra-se que tecnologia ela tem que ser funcional, ela tem que resolver um problema e não só te impressionar. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com quem você acha que vai precisar, porque é para isso que nós estamos aqui. Stefane Lin, de forma simples, do jeito certo. E aí, vamos agregar?